Que é arquivo corrente, intermediário e permanente no ciclo de vida dos documentos? O que é o ciclo de vida de um documento? Arquivo corrente, intermediário e permanente, o que são? Primeira idade, arquivo corrente. Segunda idade, arquivo intermediário. Terceira idade, arquivo permanente. As características dos arquivos correntes. Compreendendo os arquivos intermediários. Quando o arquivo chega ao ciclo permanente, documentos físicos e digitais. Consequência da má gestão de documentos. Como transformar uma imagem em assinatura digital? Quais as principais tendências tecnológicas para as empresas em 2024? Renovação automática de contrato, como aplicá-la? Quer aprender a classificar e gerir documentos como, por exemplo, arquivar corrente, intermediário e permanente? Quer se trate de papel ou digital, a devida documentação pode fornecer uma visão sobre o status de um processo ou projeto e as ações que ocorreram. Sabe-se, por exemplo, se o material ainda está sendo processado ou foi publicado, se pode haver novos comentários ou se já não pode mais ser alterado. Até chegar ao seu destino final, cada dado deverá atravessar um curso que pode incluir diferentes etapas de acordo com o tipo, formato e finalidade do material. Afinal, cada empresa processa um arquivo de acordo com sua estrutura organizacional e processo de negócio subjacente, definindo assim seu próprio ciclo exclusivo. Apresentamos a seguir o conceito de ciclo de vida dos documentos e a definição de arquivos correntes, intermediários e permanentes para ajudá-lo a aprimorar a eficácia de processamento de informações de seu negócio. O que é o ciclo de vida de um documento? A construção de um negócio passa pelo acesso e uso da informação adequada, um elemento essencial em qualquer esfera pública ou privada. Nesse sentido, o ciclo de vida do documento abrange as várias fases de tratamento da documentação de uma empresa, desde quando a informação é gerada até o processamento que levará ao arquivamento ou exclusão definitiva, tudo em conformidade com as leis. Também conhecido como a teoria das três idades, esse arquivamento compreende as sucessivas fases pelas quais passam as informações dentro de uma organização. Isso é, desde sua produção até sua destinação final. Além disso, a teoria das três idades procura explicar detalhes adicionais do ciclo, interpretando e propondo aplicações práticas. Em suma, o ciclo vital dos arquivos acumulados por uma instituição é dividida nas seguintes idades: corrente, intermediário e permanente. Arquivo corrente, intermediário e permanente, o que são? De acordo com a teoria das três idades, os arquivos são classificados conforme o potencial de uso dos documentos, por suas entidades produtoras e a identificação de seus valores. Primeira idade, arquivo corrente. O arquivo corrente é constituído por documentos que ainda se encontram em tratamento ou continuam a ser utilizados na gestão. Valor primário. São necessários ao trabalho do dia a dia em razão de sua vigência e da potencialidade de uso para fins administrativos, legais e fiscais. Segunda idade, o arquivo intermediário. Já os arquivos intermediários vieram transferidos da primeira idade, corrente, portanto deixarão de ser consultados, utilizando os mesmos processos com a mesma frequência, mas devem ser mantidos em decorrência de seus valores legais, probatórios e financeiros. Sendo assim, esse documento valor primário serão transferidos da área administrativa para um depósito de arquivamento intermediário, onde serão devidamente preservados até sua destinação final. Eliminação ou recolhimento para guarda permanente. Terceira idade, arquivo permanente. Por fim, o arquivo permanente compreende o conjunto de documentos que já cumpriram a finalidade de sua criação, cujo prazo prescricionais venceram, mas passam a ter um valor histórico e cultural e jamais serão eliminados. Passa a ser considerado fonte de pesquisa e informações de terceiros e da própria gestão, pelo que é muito importante guardá-los de forma adequada e segura para que as informações não se percam e possam ser encontradas rapidamente. Cada ciclo de arquivo corrente, intermediário e permanente compreende rotinas e procedimentos diferentes de tratamento e conservação dos documentos e, consequentemente, uma organização apropriada. As três idades são complementares. Saiba mais a respeito de cada ciclo a seguir. As características dos arquivos correntes. De acordo com o artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados,
Considera-se documentos correntes aqueles em curso ou que, mesmo sem movimentação, constituem objeto de consulta frequente. De valor administrativo, a primeira idade compreende arquivo que ainda está em uso contínuo, importante para as atividades em andamento da empresa. São alocados perto de seus usuários diretos, devido à grande possibilidade de uso cotidiano. Sejam documentos eletrônicos ou em papel, mantenham organizado e classificado em suas respectivas pastas ou diretórios pessoais, compartilhados. Isso facilitará a identificação para uso e transferência posterior para o arquivo intermediário. Os diretórios pessoais são usados para arquivar documentos de trabalho elaborados por indivíduos como rascunho preliminares de memorando, discursos, relatórios, contratos, etc. Anote a dica para mantê-los organizados. Exclua as versões provisórias e desatualizadas de seus arquivos, assim que a versão definitiva for finalizada. Transfira a versão final para uma pasta pública correspondente. Faça verificação regular nos arquivos armazenados em sua unidade. Estabeleça um cronograma de retenção e descarte para cada espaço do trabalho colaborativo que hospeda documento com período de utilidade administrativa. Designe uma pessoa responsável por arquivá-los em pastas públicas enquanto aguarda sua transferência para a segunda idade. Compreendendo os arquivos intermediários. Conforme aponta o artigo da lei mencionado anteriormente, considera-se documento intermediário aquele que, não sendo de uso corrente dos produtores com razões de interesse administrativo, aguarda a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. Conclui-se, portanto, que os arquivos intermediários são preservados pelo Departamento de Autoria de acordo com o prazo estabelecido pelo CONARC, Conselho Nacional de Arquivos, um órgão colegiado vinculado ao Arquivo Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tem por finalidade definir a política nacional de arquivos. Leva-se em consideração a necessidade de cada departamento e os prazos legais de prescrição. Eles são considerados com base em sua importância jurídica, financeira ou administrativa e muitas vezes estão relacionados a uma atividade ou projeto concluído. A remessa do documento corrente para o arquivo intermediário, onde guardarão o cumprimento dos prazos de destinação final, é denominada transferência. A remessa do documento para o arquivo permanente é denominada recolhimento. Quando um arquivo chega ao ciclo permanente. Descubra ainda quais são os objetivos da gestão de documentos. Frases prontas para atender o cliente. 65 exemplos. Conheça os principais erros no atendimento ao cliente que você deve evitar. A lei ainda considera permanente os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e informativo, que devem ser definitivamente preservados. Ademais, o artigo 10º determina que os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis. Então, um arquivo chega ao ciclo permanente.